Vamos começar esta live de hoje. Esse tema é um tema muito pedido, né? O pessoal pede muito para falar sobre obediência. Na verdade, o pessoal pede para eu falar sobre como fazer a criança obedecer, né? Isso é o que as pessoas me pedem. Como fazer para a criança obedecer e querem que eu dê dicas para essa criança fazer tudo o que o adulto pede. Então, é o pedido mais comum. A câmera está muito estranha aqui no Facebook, não sei o que está rolando. Bom, de qualquer forma, esse é um dos pedidos, né, mais comuns, que é pais e mães dizendo: meu filho não me obedece, meu filho não faz o que eu peço, e aí como que eu faço, o que é para eu fazer, né? Porque eu falo, eu não sou a favor de castigo, eu não sou a favor de punição, eu não sou a favor de ameaça. E aí a pessoa fala para mim assim: Nanda, mas então o que é para eu fazer se a criança não me obedecer, né? Então eu achei importante a gente fazer aqui essa live sobre essa questão da obediência, né? A gente precisa de falar sobre a obediência e entender quais são os mitos, quais são as verdades relacionadas à obediência, né? Como que isso acontece enfim, né? Como que a gente pode fazer, enxergar isso para que a gente consiga promover dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, com os nossos filhos, essa coisa que esses pais, essas mães tanto buscam. Então, a primeira coisa, né, que a gente faz nas segundas com a Nanda é vocês me contarem nos comentários como foi colocar em prática o que nós propusemos. Tá baixo? Pronto. Tá melhor agora? Eu tinha feito uma besteira. Tá melhor agora, Barbarella? Conta pra mim. Tá melhor? Eu tinha feito uma besteira, eu tava com um fone, aqueles fones grandes que tem microfone, aqui conectado no computador. Aí, obviamente, que vai usar o microfone desse fone, enfim. Tá, no Facebook, o problema era no computador. Agora, a câmera também não tá legal no computador, ô, produção. Produção, puder vir aqui, produção, eu vou tirar a porta da direção, tá? Então, produção pode entrar, que o pessoal não vai ver, tá? Passa por trás. Mas vem ver o que rolou com essa câmera aqui, que tá esquisito. Bom, então, como foi, né, colocar em prática aquelas dicas que nós falamos na segunda-feira passada. Então, lembrando para vocês que todas as segundas com a Nanda a gente tem sugestão para ação no final. A gente tem dicas de coisas que é para você fazer e já começar, né, no dia seguinte a colocar em prática. Então, eu quero saber quem colocou aquelas dicas da semana passada em prática. Qual foi o tema da semana passada? O tema da semana passada foi exaustão materna. E aí eu dei dicas de como fazer para a gente começar a reduzir essa sobrecarga emocional, né? Esse peso que a gente carrega. Aqui tá baixo. Ela ainda tá achando, peraí. Ainda tá abaixo no Facebook, vou ver o que eu faço. Vai me falando se melhorou, que eu tô mexendo aqui no que eu posso. Vê aqui a câmera, ó, ela tá meio pixelada, não sei porquê. Tá. Bom, então, vê aí, Barbarella, se melhorou o áudio. O áudio do Instagram tá bom, o problema é o do Facebook. Não sei, né, o que é na câmera. Então, vamos deixar como está. Tudo bem. Então, a gente falou na semana passada sobre isso, né? Falamos que a sobrecarga, né? A sobrecarga, ela nada mais é do que a gente carregando a nossa carga, né? E a carga dos outros também. E por isso que sobrecarrega, porque a gente está carregando a carga de outras pessoas. E aí eu dei várias dicas de como fazer para você começar a abrir mão dessa carga dos outros.
Então eu disse para vocês que eu mesma estou colocando aquelas dicas em prática. Eu quero saber como que foi para vocês e quero dizer para vocês que está sendo uma experiência muito legal aqui em casa, colocar aquelas dicas em prática, né? Eu assim, estou tendo um retorno muito legal aqui em casa, inclusive no meu relacionamento com meu marido, no meu relacionamento com os meus filhos, porque eu comecei a dar função para eles que eu nunca tinha cogitado dar, né? Para os meninos. Então, é importante, foi muito interessante, está fazendo uma diferença grande aqui em casa. Então, se você está se interessando pelo que eu estou falando, não assistiu na semana passada, é só clicar no link, né? O link da bio aqui no Instagram ou no link cadastre-se aqui do Facebook, que você vai ter acesso, tá? Aqui no comentários, deixa eu ver se nos comentários tem. Ainda não tem, mas agorinha produção vai colocar, né, produção? Coloca aí, Saed, por favor, meu marido. Coloca o link aí nos comentários do Facebook para as pessoas acessarem. Ih, o que aconteceu? Gente, ó, o Facebook não tá legal, não. O Facebook não está legal. Não tô entendendo o que tá acontecendo no Facebook. Vamos lá de novo. Live sobre mitos, verdades e reflexões sobre a obediência. Então vamos lá, gente, vamos começar agora, tá? Aí vai estar recomeçando no Facebook. Ah, a internet? Ah, então tá. Voltou? É a internet. É isso aí, meu povo. Você paga. Peraí. No Facebook não tá nem começando. Vai entender. Você trabalha dependendo da internet. Você tem esse tipo de problema. E aqui no Facebook não tá rolando. Por algum motivo o Facebook está de mal de mim. Bom, vamos começar. Então, a gente precisa de... Então, fica aí essa dica para quem quiser assistir essa live sobre sobrecarga, né, e exaustão materna, que tem essas dicas. E teve gente comentando que gostou, que tá exercitando em casa também, então não sou só eu. Tá sem internet mesmo, Saed, tá dizendo aqui que tá sem internet. Não estou entendendo, eu compreendo. Então, pessoal, tirando essa parte, né, da live da semana passada, então fica aí a dica de vocês conhecerem. Insta tá travando? A internet nossa tá estabilizando ainda. Então, quem tiver... Aí, vamos de 4G mesmo. Tá, eu vou responder as suas dúvidas, tá? Sobre descumprir combinado. Calma, vamos começar no assunto agora. Então, pessoal, a gente vai ter dos dias 2 a 16 de março, a gente vai ter a Maratona Criando Juntos, que está espelhada aqui atrás de mim. A Maratona Criando Juntos vai ser uma maratona de live e de aulas também, uma minissérie. Tudo gratuito, tudo online, com muita dica legal, muita informação legal. Então, você se inscreve no link da bio, você se inscreve aí no Facebook para a Maratona Criando Juntos, de dia 2 a 16 de março. Vocês vão amar, muita informação legal, muitas percepções, reflexões, descobertas sobre sua vida que vão ajudar muito no dia a dia com as crianças. Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa de falar sobre obediência? Qual é o primeiro ponto sobre obediência que é importante da gente trazer? Eu quero que vocês coloquem para mim nos comentários o que vocês acreditam. Vamos fingir que a gente não está falando aqui de habilidade de vida, de a pessoa aprender educação emocional. Vamos supor que a gente só está preocupado com o emprego dessa pessoa. Então, o que essa pessoa vai fazer para trabalhar? O Facebook não tá legal aqui, não.
Vou ter que terminar aqui no Facebook. Então, vamos supor que a gente não está falando de habilidade social, a gente não está falando de várias coisas importantes, né, para o futuro da criança. Vamos supor que a gente esteja falando só de emprego, né? Estamos falando só da criança conseguir um emprego e ser bem-sucedida, para a criança ser um adulto bem-sucedido. Né? Então fala pra mim o que vocês acreditam, coloca aí nos comentários, o que vocês acreditam que são as habilidades mais importantes para o futuro que os nossos filhos vão viver. Então considera, né, daqui a 10, 20 anos, como que vai estar o planeta. Né? Então a gente vamos pegar, por exemplo, como que está a Terra, né, o planeta hoje. Né? Quem são as pessoas bem-sucedidas hoje? Né? Quais são as profissões mais recentes, né, que a gente tem hoje no mundo? Então tem gente falando comprometimento, responsabilidade, inovação. Inovação, na minha opinião, inovação é uma das palavras-chave. Criatividade é uma palavra-chave. Empatia, eu acredito também. Proatividade, inovação, apareceu várias vezes, inovação, inteligência emocional, poder de decisão, segurança, resiliência, criatividade, empatia, criatividade, tá aparecendo muito criatividade, né? Autoestima, empatia, criatividade mais uma vez, respeito. Então, essas palavras, né? Então, vamos colocar, porque não dá para eu escrever aqui atrás, porque no Instagram espelha. Mas eu vou pegar as palavras que mais estão aparecendo, que é inovação, criatividade, autoestima e proatividade. Então, vamos pensar nessas 4 palavras. Então, repete comigo aí, criatividade, proatividade, inovação e empatia. Vamos falar sobre essas 4 coisas, né? Autoestima, empatia. Então, a minha dúvida para vocês é a seguinte: quando você é criado, você é educado para obedecer a um adulto sempre, o que é obedecer? O que é obedecer? Obedecer é você fazer o que estão te mandando fazer. Então, responde aí para mim, por favor, nos comentários. Em obedecer, no conceito, na filosofia de obedecer, está incluído questionar? Em obedecer, está incluído tomar decisões? Em obedecer, vocês acreditam que uma pessoa que obedece por muitos anos, ela se torna uma pessoa criativa? Ou ela se torna uma pessoa que faz, né, que só precisa de fazer o que mandaram? Você acha que uma pessoa que obedece é uma pessoa que se torna proativa? Ou é uma pessoa que se torna apática e enquanto não pedirem, ela não faz? Você acha que uma pessoa que tem que obedecer cegamente, ela aprende a empatia? Ou ela aprende a fazer por um motivo? Percebe o que eu estou dizendo? A obediência, ela já trouxe muita consequência negativa para o nosso mundo. Porque é a obediência que traz, por exemplo, as guerras, coisas absurdas como o nazismo. Vocês acreditam, por exemplo, que todos os soldados nazistas concordavam com o que eles estavam fazendo? Pois é, a Monique está perguntando, obedecer ou obedecer cegamente? E a minha pergunta para você, Monique, é assim, qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença entre obedecer e obedecer cegamente? Porque quando você deixa o seu filho na casa da avó e você fala assim, filho, obedece sua avó, hein?
Você está dizendo obedece, mas questiona? Você está dizendo obedece só o que você concordar? Ou você está dizendo obedece tudo que a sua avó falar? Porque esse cegamente, o cegamente, ele na verdade é obedeça sem questionar. Entende? E a grande questão, Monique, é, no meu ponto de vista, quando uma criança cresce, passa anos da vida dela obedecendo sem questionar, ela perde a capacidade de questionar. Então, para essa criança não se tornar um adulto que obedece cegamente e que consegue questionar, ela precisa de ter exercitado isso. Ela precisa ter tido oportunidade de aprender questionamento, de saber qual é a opinião dela, de conseguir ouvir a própria voz, saber o que ela quer e o que ela não quer. Mas no conceito de obediência, a criança não tem que querer. Entende? E aí a Maria Prim tá falando uma coisa que tá aqui no meu ponto, nos meus pontos, né? Que é o perigo da obediência até para a vulnerabilidade da infância. Porque se você insiste para essa criança que ela tem que obedecer os adultos, olha o quão vulnerável você deixa essa criança a comer quando ela não tá com fome, a fazer coisas quando ela não tá se sentindo confortável, quando ela não tá à vontade, a ser violada constantemente, a ser atravessada, seus direitos, suas vontades não serem respeitadas. E isso vai levando a casos extremos como de abuso, que são tão frequentes, né? A criança, muitas vezes, no abuso, ela tá só obedecendo o que o adulto tá mandando ela fazer. Você acha que durante o abuso não tem muito adulto que ameaça essa criança, que fala que ela tem que obedecer, que se ela não fizer o que ele tá pedindo, ela vai receber algum castigo, né? E aí essa criança, ela já tinha vivido isso de vai dar um beijo na sua tia sim, que eu tô mandando. Tem que fazer porque eu tô mandando. E aí você acaba perdendo a oportunidade de ensinar coisas muito importantes para essa criança. Dos porquês. Dela poder questionar as coisas e você parar para pensar numa resposta, né? E a importância dos limites, como fazer para limitar? Então, essa pergunta é muito interessante porque uma coisa é a gente querer que essa criança aprenda a viver em comunidade, que essa criança aprenda a viver em sociedade e que ela entenda até onde ela pode ir e até onde ela não pode ir. Outra coisa é a gente criar uma criança limitada porque a gente estava o tempo todo só querendo que a criança fosse educada, que ela fosse bem vista, que ela não fizesse o que é feio. Vocês estão entendendo a diferença? Então, a gente precisa de primeiro questionar essa questão da obediência e entender aonde que a gente quer que os nossos filhos cheguem. Né? Qual o adulto que a gente quer que eles se tornem, se a gente quer que se tornem adultos criativos, proativos, autônomos, a gente não pode criar, né, educar os nossos filhos por obediência. Porque quem é educado por obediência só faz o que mandam. Ele não sabe fazer diferente do que estão mandando. Dificilmente ele vai ter criatividade, ele vai ter proatividade, ele vai ter persistência quando não estão mandando ele fazer nada. Né? Tanto que a gente estava falando semana passada sobre a sobrecarga materna, e qual é uma das coisas que causa muita sobrecarga nas mulheres? É a mulher olhar para o marido e falar assim, ué, você não fez, você não lavou a louça que estava aqui quando você estava em casa hoje o dia todo, enquanto eu trabalhava, né? Você está de férias, você não lavou a louça, não botou a roupa para bater, não... Ah, mas você não me pediu. Se você não me pediu, eu não vou fazer. A pessoa não aprende a buscar, porque ela só sabe esperar por uma ordem, tá? Então, tá, Nanda, então tá bom, já entendi, não é criar o filho obediente, mas e aí? Qual é a alternativa para isso?
Então, a alternativa para isso é a gente entender uma diferença entre você querer ser uma autoridade na sua casa, ou seja, você querer que a criança te veja como alguém que tem mais anos de vida, que sabe, tem mais informações, né, enfim, que tá ali numa posição de quem já viveu muitos anos e sabe muita coisa. Então, você saber ser autoridade na sua casa, sem você ser autoritária, sem você ser uma pessoa autoritária. Essa é a primeira grande diferença. Então, o que é ser uma autoridade? É você ter informações que você quer que essa criança alcance. Outra coisa é você dizer, não vai fazer porque eu tô mandando. Eu sou quem manda aqui nessa casa, e aí você vai para uma disputa de poder, você vai para uma quem manda aqui sou eu, você vai para quem paga as contas sou eu, tem que fazer tudo que eu tô mandando. E essa criança, ela para de entender os porquês e os motivos reais das coisas. Ah, Nanda, mas o meu filho não tem idade suficiente para entender os motivos reais. Então, seu filho não tem nem idade suficiente para obedecer. Ele não tem maturidade. Obediência é uma coisa que a criança tem que ter maturidade para fazer também. Ah, mas o meu filho já tem maturidade para obedecer. Então, seu filho também já tem maturidade para ter uma conversa, para entender o motivo das coisas, tá? Ah, mas Nanda, eu converso com meu filho, eu peço uma, peço duas, peço três e meu filho continua não fazendo. E aí? E aí, gente, que a gente precisa de compreender o processo de aprendizado que é a primeira infância. A gente precisa entender o processo de aprendizado que é o caminho da infância até a adolescência. A gente precisa de organizar na nossa vida uma coisa que é muito importante, que é assim, às vezes os nossos filhos estão com dificuldade de entender, porque ou a gente não está explicando muito bem, ou a gente está com uma expectativa com relação à compreensão dessa criança exagerada, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? No domingo, eu e meu marido precisamos de ir lá numa loja de material de construção, assim. E aí os meninos foram com a gente, a loja é enorme, aquela Leroy Merlin, não sei se vocês conhecem, a loja é enorme, tem de tudo lá dentro da loja. E aí a gente conversou com os meninos antes, fizemos um combinado, e não pode ficar mexendo nas coisas, tem risco de vocês se machucarem, tem que tomar cuidado e tudo mais. Na hora que a gente entrou na loja, os meninos, o olho deles ficou desse tamanho, assim, eles olharam e falaram, caracas, eles queriam mexer em absolutamente tudo o que tinha na loja, porque era impressionante demais para eles. Parecia que eles estavam entrando na Disney, assim. Eles estavam muito impressionados com o tamanho da loja, com a quantidade de coisas que tinha naquela loja. E aí, naquele momento, no momento que a criança está numa euforia muito grande, numa empolgação muito grande, com muita energia no corpo deles, de certa forma, existe uma série de coisas que se você pedir para aquela criança naquele momento, aquela criança não tem para dar. Porque ela não tem maturidade suficiente para segurar a empolgação. Então, naquele momento, quando a gente entrou lá e a gente percebeu que não tinha condições dos meninos ficarem ali dos meninos ficarem ali sem mexer em tudo, a gente teve que tomar uma decisão. Porque ou a gente ia ficar brigando com eles o tempo inteiro, ia se estressar, ia sentir dor de cabeça e não ia resolver de nada, porque eles não iam ter condições, ou a gente ia embora, ou ficava mais tranquilo com relação a isso, entendeu? E aí eu olhei para o meu marido e eu falei assim, amor, a gente tem uma oportunidade agora, que é a oportunidade de exercitar com os meninos isso de não poder mexer nas coisas. Então ficou o meu marido por conta de um e eu por conta de outro,
E a gente do lado insistindo, né? Olha isso aqui, olha que legal, mas a gente não pode mexer. Ah, você viu? Corta, se mexer, corta. Olha, isso aqui era uma... Eu lembro que o que eu tava mostrando pro Theo era uma daquelas lâminas redondas, assim, que coloca na máquina de cortar, que é aquela máquina... E aí corta metal, corta madeira, corta tudo. Ele ficou muito impressionado com aquilo. Então eu mostrei pra ele, eu falei, junto comigo a gente vai olhar pra você não se cortar, você não se machucar. Então isso foi uma decisão que a gente tomou. Agora, a gente presenciou uma outra família que já estava dando tapa na cabeça, beliscão, machucando a criança. E eu te pergunto, você acha justo você pegar uma criança que não tem maturidade para conter a ansiedade, conter a natureza exploratória que essa criança traz com ela, né? Você acha justo você pegar essa criança, colocar num lugar como esse, entende? Colocar num lugar como esse e ficar machucando essa criança porque ela não tem esse desenvolvimento ainda? É injusto demais com essa criança. Então, muitas vezes, o que a gente faz é muito injusto com a infância. Então, o que eu tô querendo que vocês entendam é uma forma de enxergar que a obediência, muitas vezes, ela acaba nos fazendo acreditar que é pessoal, que a criança está fazendo aquilo com a gente. Você não está me ouvindo para me magoar, para me testar, para me irritar, porque você está me ignorando, porque você está achando que você é quem. Sabe? Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Se torna uma coisa pessoal, ele está me confrontando, ele está me testando. O Theo não estava me testando, o Gael ele não estava me testando, eles só estavam extremamente maravilhados com aquela loja, com a quantidade de coisas que aquela loja tinha. Eles não davam conta, sabe? Então, o que tinha na nossa mão de palpável para fazer? É fazer o combinado e conforme eles não cumpriam o combinado, a gente ia abaixar do lado deles e reforçar. E reforçar. Mas o que as pessoas querem? O que as pessoas querem? Elas querem falar uma vez e não precisar de falar mais. Para que existe o tapa, o beliscão, o castigo? É para não ter que se repetir. É para não ter que ter, entende assim, né? Não ter que insistir. E o adulto da criação tradicional, dessa visão hierárquica, né? Ele acha que falar com aquela criança e ela não fazer é como estar falando com um adulto hierarquicamente. Sabe? Não é a mesma coisa, não é a mesma maturidade. Então, se você é, né, líder numa empresa e você tem muitos funcionários, né, eu nem te aconselho também enxergar esse lado de obediência não, porque eu acho isso muito ultrapassado. Mas vamos supor que você seja, né, tenha essa mentalidade, você fala com o funcionário 1, 2, 3 e o funcionário não faz, de qualquer forma existe uma necessidade por trás desse comportamento. Mas como a gente não está falando disso agora, faz sentido que isso te chateie, porque é uma pessoa adulta, madura, com desenvolvimento cognitivo, motor, emocional, sabe? Neural, para conseguir decidir que ela vai fazer diferente do que o que você está pedindo. E a criança, muitas vezes, ela não tem essa noção. Aí a Anne Luluca tá falando assim, mas Nanda, falar zilhões de vezes cansa. Eu sei, então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a ferramenta do redirecionamento. Você vai redirecionar essa criança, entendeu? Porque você já falou várias vezes, porque a questão é a seguinte, deixa eu te explicar. Anne e Laluca, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente está repetindo muitas vezes e a criança não está fazendo, ou ela não está conseguindo parar,
Porque existe isso no desenvolvimento muitas vezes. Muitas vezes quando a gente tem Peraí, deixa eu lembrar aqui que eu tava lendo aqui dela. Sim. Muitas vezes quando a gente tem uma criança que não tá fazendo o que a gente tá pedindo, essa criança pode não estar dando conta, porque no desenvolvimento infantil, começar um movimento, a parte do cérebro que evolui para começar um movimento é diferente da parte do cérebro que evolui para parar. Por isso, por exemplo, que no desfraude, a criança primeiro consegue fazer o xixi, para depois ela conseguir segurar o xixi. Porque primeiro começa o movimento, parar o movimento é mais difícil. E eu vou dar um exemplo disso para vocês. Quando a gente começa a comer doce, quando a gente começa a fofocar da vida alheia, quando a gente começa a fazer aquelas coisas que a gente sabe que a gente não devia, mas que está muito difícil de parar. Essa é a realidade das crianças. Muitas vezes a criança consegue começar, mas ela não dá conta, ela não tem maturidade, ela não tem energia, ela não tem, condições, ela não tem noção de consequência suficiente para parar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai redirecionar essa criança, porque ou ela não está conseguindo parar, ou ela não está dando conta de parar, ou ela não está dando conta de entender exatamente o que você está falando, porque isso é real. A gente achar que a criança entendeu de um jeito, a criança entendeu de outro, né? Então, e a gente precisa também respeitar, né, a gente, a nós mesmos. Então, eu não estou dando conta disso aqui, vamos falar de outro assunto, vamos mexer em outra coisa. E você pode depois retomar isso com a criança, falar, olha, lembra aquela hora? Não foi legal. Poxa, eu te pedi algumas vezes, por que aquilo aconteceu? Deixa a criança te explicar. Então, redirecionar como? Redirecionar é assim, por exemplo, o Theo estava lá, querendo a lâmina. Então, eu vou ensinar para vocês os 4 passos. Os 4 passos são o seguinte, vamos lá. O primeiro passo é a distração. Então, se a criança é muito novinha, você vai distrair ela. Então, você vai falar assim. Então, aí, gente, eu vou dar os 4 passos em ordem de desenvolvimento, tá? O primeiro passo é para os mais bebês, o último passo pode ser usado para os mais velhos, todos podem ser usados para os bebês. Então, vamos lá. Primeiro passo. Distração. O que é distração? O Theo tá lá querendo ver a lâmina. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que pode ser minha lâmina. O Theo tá lá querendo ver a lâmina brilhosa lá. E aí eu distraio ele, eu falo assim, olha, Theo, isso aqui que legal, isso aqui pode mexer, isso é a distração. Eu posso fazer a substituição, que é assim, olha, Theo, isso aqui não pode mexer, isso aqui pode. Não, a distração é tipo assim, olha lá a luzinha, olha lá ou qualquer coisa, você chama a atenção para outra coisa. E a substituição é, olha isso aqui que você pode mexer, já que aquilo lá que você queria não pode. Essa é a substituição. Então, tem a distração, a substituição, deixa eu ver aqui minha cola, a prevenção, que é, por exemplo, você vê que ali é uma que eu não dei conta de fazer, né? Tem um corredor de coisas mais perigosas, então eu já vou prevenir, já não vou nem passar naquele corredor para não correr o risco da criança querer mexer naquilo. E o quarto, que é o que eu mais uso, que eu mais gosto e o que eu mais indico para vocês, que é a supervisão. Que é isso que eu falei agora. Você vai pegar a lâmina e você vai falar, isso aqui você só pode mexer comigo. Vamos matar a curiosidade da criança sobre aquele negócio. Você vai matar a curiosidade da criança, até aquele negócio perder graça. Então você vai mostrar que machuca, você vai mostrar a cor, você vai mostrar que é geladinho, você vai gastar aquilo até a criança olhar, entendi, e caçar outra coisa para fazer. A mesma coisa se ela estiver subindo na mesa da sala, a mesma coisa se ela estiver, sabe, insistindo de passar a mão num cachorro, a mesma coisa que a maior parte dos casos, a supervisão é uma possibilidade. Carla tá falando, aí a criança taca a substituição no chão. Então, mas a ideia, na verdade, é que a gente consiga
tirar a atenção da criança daquilo. E você pode também fazer essa coisa da supervisão. Eu faço essa parte da supervisão desde que eles eram muito bebezinhos. Porque o que acontece? A criança, ela é uma exploradora nata. A curiosidade é uma questão na infância que carrega a criança embora. Ela é feita para ter curiosidade, ela é feita para matar curiosidades. Então, quanto mais você proíbe um objeto, mais interessada naquele objeto a criança tende a ficar. Percebe? Quanto mais você tira o objeto quanto mais você proíbe aquele objeto, mais ele vai, o que você focar expande. Então você tira aquilo da reta, a criança geralmente tende a aumentar a curiosidade dela sobre aquilo. Então na supervisão, você supervisiona a criança matar a curiosidade daquilo até não ter graça mais, não ter vontade mais. Então o Theo, ele perdeu a graça com aquela lâmina. Eu deixei muito claro que a lâmina era perigosa e ele foi caçar outra coisa para matar a curiosidade. Agora, se as crianças são exploradoras por natureza e a gente entra numa loja gigante cheia de coisa nova, cheia de coisa que ela nunca viu na vida dela, quais são as chances dela olhar e falar assim: por mim a gente nem fica aqui, por mim a gente vai embora? Impossível, vai querer olhar em tudo, sabe? Vai querer mexer em tudo, vai querer matar a curiosidade. O Theo, e é interessante porque o Theo perguntava assim: o que é cano? Né? Onde que colocava o cano? Qual é a parte da casa que tem cano? Qual é a parte da casa? Torneira, ele nunca tinha visto tanta torneira junto, ele nunca tinha parado para pensar que torneira é uma coisa. Né, que não é parte da cozinha, mas uma coisa que foi colocada na cozinha. Então foi também um momento de aprendizado muito legal para ele. E que se a gente tivesse muito focada nessa coisa do não, você tem que me obedecer, igual outras famílias que a gente viu, a gente ia perder essa oportunidade, perder a oportunidade de mostrar pro Theo que tem coisa que pode mexer e coisa que não pode mexer, perder a oportunidade de mostrar que as que não podem mexer, ele pode pedir pra gente com carinho, que a gente vai, dentro da possibilidade, tentar matar a curiosidade dele. A gente aproveitou aquela oportunidade. Acontece que aquilo foi se tornando uma euforia tão grande que ele simplesmente começou a querer correr na loja inteira, de tão empolgado que ele estava. Então, no momento que ele começou a querer correr a loja toda, o que a gente foi fazer o combinado com ele? A gente falou assim: ó, filho, estamos percebendo que você está com muita energia. Isso, assim, a gente não tinha. Aí a gente começa a analisar a nossa parte também. A gente ontem não levou para parquinho, a gente não levou eles para lugar nenhum para gastar energia, ficou o dia inteiro em apartamento, fomos de apartamento direto lá para a loja. Eles até tinham ido na casa do avô, ido na piscina, mas não foi, assim, uma atividade que eles gastaram muita energia. Então a gente também começou a analisar como que tinha sido o dia deles e como que eles estavam chegando ali naquela loja, sabe? E aí quando a gente, ele e o irmão começaram a querer correr, eles estavam achando o máximo na loja ter um monte de ambientes. Então tinham vários quartos, vários banheiros, sabe essas lojas que tem vários banheiros prontos? E eles queriam entrar nesse monte de banheiro diferente, eles queriam entrar. E eu vou falar pra vocês, coloca aí nos comentários pra mim, quem não vai nessas lojas querendo olhar cada um dos banheiros, cada um dos quartos, né? Poxa, Tokstok, quem já foi em Tokstok, Etna, você quer olhar a loja toda, né? Você quer olhar cada ambiente, você quer olhar cada banheiro, você quer olhar tudo, porque é muito curioso você ver aquele monte de ambientes diferentes, né? Perto de você. Então a gente não é de se admirar que as crianças também queiram, né? Que as crianças também queiram explorar, que queiram olhar, que fiquem impressionadas com aquele monte de ambientes. Imagina o que é para uma criança de 5 anos ver pela primeira vez 4 banheiros enfileirados, um azul, um verde e um preto, né? Depois a gente foi, porque eram os banheiros, depois eram acho que era sacada, tinha porta de sacada de tudo quanto é tipo. Eu não sei, era realmente um negócio muito legal, pra eles aquilo era muito legal. Aí tinha aquele monte de torneira, aí os chuveiros ligavam. Caraca, é muita informação diferente pra criança, é muita informação legal pra criança. E aí a gente precisa, então eu tô usando essa experiência pra mostrar pra vocês assim, a gente precisa de olhar com os olhos da criança.
A gente precisa de enxergar o que eles estão enxergando. Porque aí fica mais fácil da gente entender o que eles estão entendendo. E parar de pedir para eles coisas que eles não têm para dar. Isso, a gente até tem que tomar cuidado, né? Que a criança fica querendo sentar nos vasos, não entende que aquilo ali tudo é de mentirinha, né? Qual é a sua opinião sobre o desafio que estão fazendo agora de deixar a criança esperando a mãe ao banheiro e não comer o doce até chegar lá? Então, esse desafio, na verdade, ele é uma pesquisa que foi feita, né? Uma pesquisa que foi feita de forma séria, né? Que era para entender a noção que a criança tinha de consequência, até que ponto a criança conseguia ter esse autocontrole, porque é aquela história. Se eu olho para você, você gosta muito de chocolate e eu falo para você, se você esperar um pouco mais, você ganha 2 chocolates. Se você não aguenta esperar a ponto de ganhar 2 chocolates, a sua ansiedade, a sua falta de autocontrole, ela te prejudica. Então a pesquisa era com relação a isso. O que essas mães e esses pais estão fazendo, eu acredito que é uma judiação. Eu acho que muitas dessas coisas estão sendo feitas de maldade, registrando crianças sofrendo. Eu detesto essas coisas. E acho que são. E não tem nada a ver com a proposta. Porque é pai e mãe só querendo mostrar que a criança é ou não é obediente. E não é essa a proposta. Às vezes a criança não tem nem maturidade. É isso que a gente está conversando aqui. A criança não tem maturidade para se segurar. Gente, quantos adultos você conhece que não tem? Que são uma criança? Então eu acho bem absurdo mesmo, eu acho uma loucura. E aí me perguntaram assim, quer ver? Deixa eu achar aqui. E quando ir embora? Ju, eu acho que ir embora seria quando você estiver começando a perceber que você não dá conta de olhar com os olhos da criança, que você não dá conta de fazer essa supervisão, de fazer essa substituição, quando você estiver percebendo que para você não dá, que você vai acabar se estressando, que você vai acabar brigando, né? Então, se você começa a perceber que não está rolando ter essa abordagem, então aí eu acho que dá para você ir embora, né? E você pode usar da consequência lógica também se for uma criança mais velha, tá? Se for uma criança, por exemplo, de uns 5, 6 anos, eu acho que dá para você usar a consequência lógica, que é você falar assim, olha, eu não tô querendo ficar aqui com você mexendo tudo, eu tô muito cansada, eu não tenho como ficar dando conta das coisas que você tá ou não tá mexendo. Então, se você continuar mexendo em tudo, se você não der conta de parar de mexer em tudo, então a gente vai ter que ir embora, porque eu não tô aguentando ficar aqui com você mexendo em tudo. Então, a consequência lógica, ela não é um castigo, ela não é você ameaçando a criança. É você explicando para a criança as condições que você tem ali. Então você diz assim, meu filho, eu quero muito ficar aqui na loja com você, eu sei que você está gostando. Então, se você aguentar ficar sem mexer nas coisas, dá pra gente continuar aqui na loja. Agora, se você não estiver dando conta de ficar sem mexer nas coisas, aí a gente vai ter que ir embora. Porque eu não tô dando conta de ficar vigiando isso, de ficar cuidando, de ficar impedindo que você se machuque toda hora. Principalmente porque às vezes é uma loja que não cabe isso. Igual, por exemplo, na Leroy Merlin, tem uma parte da Leroy Merlin que é só madeira, é coisa pesada, coisa que quebra. E aí você tem que estar com uma paciência, uma energia, uma condição que nem sempre a gente está. Então, eu e o Saed, né, Saed, meu marido, a gente tem esse hábito de explicar essas condições. Então, a gente exercita a consequência lógica e a consequência natural. Eu tenho uma live inteira sobre consequência lógica e consequência natural, mas basicamente, para você entender, a consequência lógica, ela tem um raciocínio, ela tem uma linearidade. Então, por exemplo, você fala assim, se você não comer o prato todo, você vai ficar sem videogame. Isso não tem qualquer linearidade.
não é uma consequência. É eu que estou decidindo né, não tem relação entre uma coisa e outra. Agora, se você continuar este movimento, a gente vai precisar de ir embora porque isso está te colocando em risco, tem uma lógica. Faz sentido para vocês? Usar o ou para crianças de 4 anos funciona? Me explica, eu não entendi, Flávia. Não entendi a pergunta do ou. Bom, então, quando a gente começa a colocar essa questão da obediência, né? E a gente começa a entender que essa via autoritária, o que a via autoritária faz? A via autoritária, ela faz com que essa criança, ela, espere uma ordem. Então, dificilmente essa criança vai ser proativa, dificilmente essa criança vai ser criativa, de criar novas formas de fazer cada coisa, porque ela vai acostumar a fazer como mandam. Se essa criança ela tem que obedecer e muitas vezes ela não obedece do jeito que o adulto queria, muito comum que essa criança tenha baixa autoestima. Porque ela acha que ela está sempre fazendo errado, porque ela acha que ela é muito incapaz, ela nunca consegue fazer exatamente do jeito que aquele adulto espera. É muito comum, através da obediência, a criança também se tornar mais apática, né? Por exemplo, quando a gente vê, né, adolescentes, adultos que nunca marcaram um médico, que nunca fizeram nada que tivesse que partir deles. Porque quando você você é acostumado à obediência, dificilmente você fica atento às coisas que você vai fazer a partir de você. Então é errado falar se não comer vai ficar sem sobremesa. Aconteceu hoje, mas porque perguntei se ele queria comer, ele disse que sim e acabou jogando fora toda a comida. Aí, Zilmar, o que a gente vai falar sobre isso, né? Primeiro de tudo, que a criança precisa aprender a comer até estar satisfeita. Nós precisamos exercitar que os nossos filhos comam até eles estarem satisfeitos. Não tem que comer o prato todo mesmo, Zilmar. Tem que comer até estar satisfeito. Agora, quanto de comida que está sendo colocado nesse prato? Né? Porque a gente não pode considerar que uma criança de 8 anos tem maturidade para encher o prato com a quantidade de comida que ele vai conseguir comer. Tem que pegar essa quantidade dessa comida que você botou, Zilmar, e colocar metade. Colocar 1/3 e lembrar que é muito melhor a criança pedir para botar mais do que ficar sobrando. Porque às vezes a raiva do adulto é muito mais a quantidade de comida que está indo pro lixo do que a criança ter ou não comido bem. Porque às vezes a criança comeu bem, mas tinha tanta comida no prato que está indo comida pro lixo. E essa criança que tem sobremesa, porque eu também falo muito de não ter essa coisa de sobremesa, né? A criança que tem a sobremesa, ela precisa de ficar administrando a satisfação dela, porque ainda tem comida depois. Então, às vezes, há uma cobrança em cima dessa criança que ela não tem maturidade para ter, que é saber quanto de comida ela quer botar no prato, né? Comer mais do que quando ela está satisfeita e ainda dar conta de comer a sobremesa. Entendeu? E aí você fala, se você não encher a sua barriga com muita comida, eu não vou deixar você comer mais a sobremesa ainda. Ou seja, você está ensinando essa criança a comer muito além do que o estômago dela precisa, muito além do que o corpo dela precisa. Você está ensinando essa criança a expandir o estômago dela, ensinando ela a dilatar o estômago dela, ensinando ela a comer para além da fome. Isso tudo são coisas que levam, né, a gente a não ter esse contato com o nosso corpo, de saber quanto que a gente não precisa comer mais, né? Pode levar a transtornos alimentares, pode levar a várias condições que a gente evita, né? E que são verdadeiras epidemias no planeta hoje, obesidade, transtornos alimentares e tal. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente sem querer acaba ensinando essas coisas dentro de casa e ainda assim sob esse viés do tem que fazer o que eu tô mandando, esse viés do quem manda aqui na casa sou eu, da hierarquia, de tem que comer o tanto que eu tô falando que tem que comer, e a gente esquece que essa criança precisa aprender. Essa criança precisa aprender sobre o corpo dela.
né? E aí você vê quantos adultos você conhece que até hoje não tem ideia, né, do tanto que eles precisam de comer, né? Então é importante a gente ter isso em mente, para não exigir obediência, principalmente nessas horas que era para a gente estar ensinando umas coisas legais, como a respeitar o próprio corpo, entender os sinais que o corpo manda, essas coisas. Mas como saber se ele não está deixando de comer comida para comer sobremesa? Não tendo sobremesa. Caso de bater no amigo, ou você se acalma ou vai ficar 5 minutos sem brincar. Não, Flávia, não, porque o que, que acontece? Se acalmar tem que ser uma coisa boa, né? Se acalmar não tem que ser uma ameaça. A gente precisa ensinar essa criança a se acalmar. Como que você quer que uma criança se acalme se você está ameaçando ela, né? É como se você dissesse assim, ou você para de chorar ou eu vou te dar motivo para chorar. Só de você falar isso, você já deu um motivo para a criança chorar. Só de você ameaçar ele, você já deu um motivo para ele não se acalmar. Você já deu um motivo para ele ficar mais bravo ainda, né? Então isso aí é uma falsa opção. De certa forma, você está se enganando e enganando essa criança de que ele tem opções. E isso é muito pior, porque essa criança ela cresce aprendendo que ela teve opções quando ela não teve. Ela teve uma coerção. É como eu te falar assim, você vai me dar um abraço ou você prefere que eu te bata? Não é uma opção. Então você está falando ou você me abraça ou você me abraça. Então não são opções. E você passa a falsa impressão para a criança de que ela tinha opções. Mas você não está ensinando essa criança a tomar decisões. Você não está. Você está ameaçando, você está coagindo ela a fazer o que você quer, que é, no caso, se acalmar. Então, se você quer que a sua criança se acalme, é melhor você ficar calma, né? Porque uma pessoa ameaçando não é uma pessoa que está calma. E você ensinar essa criança a se acalmar. Né? E a Zilmar tá falando assim, vou explicar para ele amanhã que se não quer comer que me fale, porque foi dormir sem a melancia que ele ama. E é interessante você falar sobre isso, Zilmar, porque a melancia, por si só, é muito saudável. Então não faz sentido ele ter que comer um prato de quê para depois comer melancia. Melancia é maravilhoso, por que ele não pode jantar melancia? Sabe? Se ele quiser jantar melancia, tá ótimo, melancia é uma delícia, é super saudável, tem muita água, né? Assim, então, por que que a gente tem essas separaçõezinhas na nossa cabeça? Quantas pessoas, né, comem fruta de jantar e vão dormir? Né? Às vezes as mães vêm só falar comigo assim, mas meu filho não tem muita fome no almoço, quer comer pouquinho. Eu falo, meu amor, existem inúmeras culturas no planeta que almoço para essas culturas é um lanche. Quantos países que não existe almoço igual aqui no Brasil? Inúmeros, sabe? Então, esse conceito que tem que comer um pratão de arroz, feijão e tal, isso aí é cultural. A criança não tem obrigatoriamente que fazer isso, sabe? Só fiquei chateada dele pedir a comida se não queria. Só que aí, Zilmar, é essa questão da gente ensinar para ele sobre a quantidade. Outra coisa, Zilmar, se foi ensinado para o seu filho que ele tem que comer a comida para comer a melancia, ele vai pedir a comida sem querer se ele quiser a melancia. Então, você dando a liberdade para ele de pedir só a melancia, ele vai pedir só a melancia. Ele vai poder te dizer assim, quero só melancia. Ou então, quero arroz e feijão e depois melancia, né? Só que não faz sentido a criança só poder comer uma fruta se ela comer comida antes. Não faz sentido, ela pode estar só com vontade de comer fruta, aí você vai obrigar ela a comer mais do que ela precisa para poder comer o que ela quer. Isso não faz sentido, entende? Deixa comer só a fruta. E se seu filho for uma pessoa que até na vida adulta vai só jantar fruta, sabe o que os amigos dele vão falar? Nossa, que inveja, eu à noite morro de fome, fico comendo um monte de coisa e você só come uma fruta e está satisfeito. Quantas de nós e quantos de nós que, né, vivemos de dieta, sempre querendo emagrecer, não iam adorar ficar satisfeito com uma melancia antes de dormir? Sabe? Igual essa coisa da criança ter que comer de 3 em 3 horas. Agora tá todo mundo falando de jejum intermitente. Você não precisa ensinar a sua criança a comer porque está na hora de jantar, porque está na hora de almoçar, porque está na hora do café da manhã. A criança come se ela tiver fome. Se ela não tiver fome, deixa ela sem comer. Gente, para, entendeu? A gente precisa exercitar isso.
Como parar quieto para comer? Isso aí é outra questão. Criança não para quieta para comer. Da mesma forma, olha só, você mandar uma criança para quieta para comer é a mesma coisa de você mandar um adulto comer sem conversar. Se você quer que a criança fique quieta para comer, você fica quieto também. O almoço inteiro, para sempre. Não é legal. Para que a criança vai ficar quieta para comer? Deixa ela comer agitada, deixa ela comer dançando, deixa ela comer brincando. Ela vai comer muito melhor. Muito melhor. Você vai ver uma criança que come feliz. Se for uma criança que você parar de ficar, não pode isso, não pode aquilo, você tá feliz demais pro meu gosto, você tá se mexendo demais pro meu gosto, deixa a criança quieta. Deixa ela fazer o que ela tá, deixa o corpo dela se mexer, se quiser se mexer. Ela vai comer. E eu não tô falando pra você ficar correndo atrás da criança na casa, não. Deixa o prato de comida quieto, ela vai ficar vindo, comendo e se mexendo, é assim. Mas o adulto, com esse conceito de obediência, de hierarquia, de autoridade, o adulto acha que tem que estar o tempo inteiro controlando a criança. A gente tem que parar de querer controlar cada movimento, cada gesto, cada pequena coisa da criança. Se a criança quer comer dançando, se mexendo, brincando, deixa ela ser feliz. É esse tipo de repressão que atrapalha muito. Quantos de nós deixamos de ser autênticos, de ser espontâneos, de fazer bobeira, sabe? De fazer careta, de fazer piadinha besta, de tanto que nossos pais ficam, ih, bobeira, para quieto, menino. Eu, hein? Para de fazer careta. E você vai parando, e você vai parando, e você vai parando. Você vai se tornando aquela pessoa que faz só o que pode, só o que tá ali na... Né? Gente, vamos continuar falando do futuro? Vocês já viram algum youtuber? Vocês já viram alguém que faz um trabalho como o meu? Que tá lá todo reprimidinho, todo... Sabe? Não dá, a gente tem que poder fazer umas caretas, poder falar umas besteiras aqui, sabe? Tem que poder ser autêntico, você vai ser proativo, você vai ser criativo, você vai ser autônomo, você vai ser tudo isso se você puder ser você. Se você puder ter uma ideia e não achar que tudo que você pensa é besteira, que todas as suas ideias são exageradas, que você é sem graça, que você é um bobão, que você... Né? Coloca aí nos comentários quais foram as coisas que você ouviu na sua infância que você era e que você acredita até hoje. Sabe? Desengonçado, bobo, né? Besta, sem graça, agitado. Quantas coisas a gente já ouviu? Entendeu? Bom, pessoal, então acabou que a gente falou sobre bastante coisa hoje, né? E a obediência foi dita. Então, eu acho muito legal repassar os pontos. Então, a gente falou aqui da importância das habilidades para o futuro, que é a pessoa ser proativa, ser criativa, ser autônoma, ter autoestima, ter empatia. E a gente relacionou aqui como que ser uma pessoa obediente, fazer só o que os outros mandam, nos fazem não ser proativos, porque a gente fica esperando alguém mandar a gente fazer alguma coisa, não ser criativos, porque a gente não tem que criar formas de fazer as coisas, a gente só tem que fazer do jeito que mandaram. Né? Não ter autoestima, porque quando você está seguindo essa questão da obediência, você muitas vezes vai fazer errado, não vai fazer do jeito que te mandaram, não vai fazer na hora que mandaram, e aí isso vai tulindo a sua autoestima, né? Você acaba não sendo autônomo porque você tem sempre que esperar alguém pedir, se ninguém pedir você não faz. Então a obediência, ela não te ensina a tomar decisões, ela não te ensina a ter empatia, ela não te ensina a correr atrás, ela não te ensina a ser persistente, ela não te ensina a ter as rédeas da sua vida nas suas mãos. Ela te ensina a entregar para outra pessoa e falar, fala o que é para eu fazer que eu faço. Então a gente precisa de repensar essa questão, né, de querer obediência e querer que essa criança, na verdade, ela coopere, ela entenda, ela compreenda a lógica, que ela entenda por quê. Por que eu não posso encostar nisso aqui? Ah, porque machuca. Então eu não posso encostar porque machuca. Entendi. Não pode encostar porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Porque você entra numa luta por poder com essa criança, fica você e a criança num cabo de guerra, e ao invés da criança aprender informações super importantes, ela acaba só aprendendo a lutar por poder a cada momento. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 4 passos. A gente vai distrair essa criança se a gente perceber que ela não está dando conta. A gente vai